Isaías 40, verso 27. Ao verso de número 31. Eu leio um verso, vocês leem o próximo. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Diga para alguém do seu lado, essa é a sua resposta hoje. Pode se assentar. Basicamente, o capítulo 40 do profeta Isaías foi escrito para responder um período de frustração do povo de Deus. Basicamente, a frustração deles estava em que a dor deles, a aflição deles, passava despercebida aos olhos do Senhor. Que Deus não se importava, que Deus não dava a mínima, que Deus não fazia questão, que para Deus tanto faz com tanto fez. Esse era o pensamento que ardia no coração deles. Essa era a ideia principal pelo que eles estavam passando no momento. E Deus, como uma medida de urgência, leva ao coração do profeta o sentimento deles. E também manda a resposta através do profeta. Para os que não estão muito familiarizados com a Bíblia, que já leu a Bíblia várias vezes, mas às vezes você não sabe definir a função de cada um, devo repetir para você o seguinte: o sacerdote ouvia a reclamação do povo e falava para Deus. Certo? O profeta ouvia a resposta de Deus e falava para o povo. Então era uma via de mão dupla. O sacerdote pode ver que ele trabalhava no templo, sacrificando animais, daí por diante. Era ali que ele ficava, ouvindo o povo. E o profeta era aquele que trazia a resposta de Deus para o povo. E a resposta começa a pegar um pouco mais pesado do que Deus fala antes de chegar no texto que a gente leu. Deus começa, para responder o que eles estão perguntando, Deus começa a mandar as respostas fazendo perguntas. Você vai ver isso mais aí do verso 12 em diante, do mesmo capítulo.
Se você quiser acompanhar, mantém sua Bíblia aberta, que você vai ver isso no verso 12, do mesmo capítulo aí. O profeta pergunta para eles o seguinte: quem mediu com a concha das mãos as águas? Ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra? Ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Isso aqui é uma declaração de Deus de que nada sobre a terra passa despercebido sem o controle minucioso de Deus. Ele está perguntando para eles: quem foi que mediu as águas? Quem mediu com a concha das mãos as águas? Essa é uma resposta que nem a ciência tem. Pergunta para o maior cientista: quantos litros de água tem no oceano? Ele não sabe, mas Deus está dizendo: fui eu que medi, eu sei. Em outra palavra, antes de vocês tocar no meu nome e dizer que eu esqueci de vocês, vocês têm que lembrar o que eu sei. E ele faz uma outra pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Já que vocês sabem tudo, ao ponto de dizer que eu não me importo com vocês, que eu não ligo para vocês, eu quero fazer uma pergunta para vocês: quem foi que deu aula para o Espírito Santo? E alguns crentes, eu já vi falar isso, eu vou te corrigir hoje. Eles leem um verso de Apocalipse e dizem: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e entrar, cearei com ele e ele comigo. Eu já vi crentes no altar dizer: o Espírito Santo é educado. A pergunta que eu te faço é: quem deu a educação para ele? Já que você diz que ele é educado, aqui está fazendo uma pergunta: quem deu aula para ele? Porque muitas das vezes a gente vai engolindo tudo que se fala no altar, e muitas das vezes estão falando besteira no altar. Quando você disser que o Espírito Santo é educado, procure descobrir quem foi que deu aula para ele. Se ele é educado, alguém o educou. Então me mostra o professor dele. É o que Deus está dizendo para Israel: quem deu aula para o Espírito do Senhor? A quem consultou para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse o caminho certo, e lhe desse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Israel não consegue responder nenhuma. Está dizendo: a quem foi que o Espírito de Deus consultou? Para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento. Bom, como eles não conseguem responder isso, porque são perguntas que não têm resposta, em seguida, ele vai falar do verso 15 ao 17, acerca das nações. Como é que ele vê o homem? Esse homem que diz que Deus não se lembra dele, que está frustrado porque Deus o abandonou, e de repente está meio com raivinha de Deus, dizendo: o Senhor não se importa comigo. Olha o que ele diz: certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. E deixa eu falar algo aqui rapidamente. Antes de murmurar contra Deus, vou te fazer uma pergunta básica, que essa você deveria ter controle. Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Porque você dorme com essa cabeça todo dia e acorda com ela. Pastor, eu não sei. Israel também não sabe. Ele fala: nem todo Líbano basta para o fogo, nem os seus animais para holocausto. E olha o verso 17: todas as nações são como nada perante ele,
ele as considera sem valor, menos que nada. E continua as perguntas. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Com que imagem o comparareis? Isso aqui fala das religiões pagãs, não é? Que cria a imagem e daí começa a idolatrar e tudo, e fica aquela coisa boba. Aí, aliás, deixa eu dar uma alfinetada nos crentes. Com calma. Senhores, nunca mande esses folhetinhos com aquele desenho, com a cara de Jesus, louro de olhos azuis, que isso aí é quase ser blasfemar de Deus. Senhores são crentes, crente não adora a imagem. Então, senhores, nunca repassem mensagem com Jesus, com cara de tristinho, dizendo, eu te amo, ama a avó daquele idiota que aparece na foto. Porque nós não cremos em nada daquilo, nós somos crente. Tomem uma posição de uma vez por todas. Crente não adora a imagem, crente não curte horóscopo, crente não gosta de nada disso. Isso é proibido, crente não acredita em macumba. Chega, toma uma posição de uma vez por todas. Para de ser crente meia boca. Tô calmo. Aqui fala de como a imagem é feita. O artífice grava a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. Pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Deixa eu dar uma alfinetada aqui. Você já viu que nas igrejas católicas, que é a que mais usa a imagem, as igrejas dos bairros mais pobres são imagens de gesso, sim ou não? Vai nas catedrais para você ver que são todas cobertas de ouro. Deus já sabia disso desde o início. Que para rico, a religião cria um espetáculo, e para pobre é outro. Por isso que eu não me ligo à religião, sou crente em Jesus Cristo. Não tenho briga com o catolicismo. Mas por favor, não me vejam como padre, eu sou pastor. Não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio não vos foi isto mesmo notificado, ou não desse atenção para os fundamentos da terra? E aí, em comparação às imagens, vai falar de Deus. Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Enrola os céus. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aparece a palavra desenrola. A pergunta que eu faço é, se ele desenrola é porque estava enrolado. O céu que você admira tanto, a Bíblia diz que na mão dele é igual uma cortina. Ele dobra, enrola, depois desenrola. Para mostrar a pequenez. Aí você vai falar, pastor Oswaldo, o que é que isso, de alguma forma, quer trazer para nós? Os cientistas dizem que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. A Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo nome. Diga para alguém do seu lado, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Fala assim, se a natureza Ele controla, diga para alguém do seu lado, imagina a sua vida. Aqui diz o seguinte, ele pergunta no verso 25, para a gente ganhar tempo, porque o texto é grande. A quem me farei semelhante? Para que lhe seja semelhante, diz o santo. E aí ele vai fazer uma
pergunta para começar a clarear a mente deles, porque lembra do que eu disse no começo. Tudo isso aqui foi escrito para responder o que eles estavam questionando a Deus, achando que Deus não se importava com eles. Todos entenderam isso? Olha a proposta que ele faz antes de dar a resposta deles. Já que eles não respondem nenhuma, olha a proposta que ele faz para eles no verso 25. Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas estas coisas? Não tem resposta, ele mesmo responde. Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, as chama pelo nome. O que você acha que ele está dizendo aqui? Me respeitem, eu não tenho amnésia. Se eu conheço as estrelas, eu também conheço vocês. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, diz assim: nenhuma faltará. Então, o que você deve se lembrar desse capítulo todo? Deus tem controle do mundo espiritual, do mundo físico, do universo, da natureza, dos homens, das ideias dos homens, dos pensamentos dos homens, e daí por diante. Agora, depois de tudo isso, o profeta, obviamente, ouvindo o coração de Deus, decide fazer uma pergunta para eles, acerca do que eles estão falando acerca de Deus. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. De onde vocês tiraram essa ideia, Israel? De onde vocês tiraram essa mentalidade de que o seu caminho está encoberto, de que a sua dor passa despercebida diante de Deus? Da onde é que vocês tiraram essa ideia? Quem botou isso na cabeça de vocês? Deus está dizendo para eles: se eu controlo a natureza, se eu controlo o universo, se eu controlo os homens, se eu controlo as ideias dos homens, como é que vocês vão dizer que eu esqueci de vocês? Em outras palavras, um crente, quando começa a dizer que Deus se esqueceu dele, que Deus não se lembra dele, que Deus não quer nada com ele, esse crente está praticamente quase que blasfemando de Deus. Porque não há um homem, não há uma mulher, não há um moço, não há uma moça que busque a presença de Deus e que Deus o abandone. Quem pode glorificar o nome dele? Profetiza para alguém e fala assim: anda agitado demais. Fala assim: você é atrapalhado, se atrapalha com as suas ideias e joga a culpa em Deus. E ainda vem para o culto com raivinha. Talvez hoje seja o último culto. Se Deus não falar do meu casamento, da minha vida, ele fala se ele quiser, ele não trabalha para você. Mas pela misericórdia ele fala. Eu exijo que Deus fale comigo. Vai congregar numa igreja de coach. Aqui é a igreja de profeta. Você viu como é que os coaches têm milhões de seguidores? Porque eles destravam a vida das pessoas. Sim ou não? Agora pergunta para mim: quantos milionários de fato aprenderam com os coaches e eles apresentam na internet? Esse cara tem bilhões, foi eu que dei aula. Esse aqui tem bilhões, eles não apresentam nada, só 7-1. Eu não sou coach, portanto não vim apresentar riqueza, eu vim apresentar a palavra. Deus pergunta para eles: por que dizes,
Ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Vamos responder agora. Olha em seguida o que ele diz. Não sabes, não ouviste. O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Por que a gente se frustra? Porque a gente acha que Deus pensa como nós, que Deus age como nós, que Deus se desespera como nós. E como Ele não se desespera, Ele não perde o controle, a gente fica doido dizendo, cadê o Senhor, onde é que o Senhor está? Eu já disse para você, se Deus fosse doido igual eu, não ia crer nele. E por que eu creio em Deus? Porque quando a coisa está feia, as visões que os profetas têm é que Ele está reinando soberanamente. Ele está sentado num alto e sublime trono. Ei, e trono fala de poder, trono fala de autoridade. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Eu não quero saber do seu sentimento, eu não quero saber do seu medo. Eu quero saber é que Deus reina soberanamente, e não é a tua luta que vai desmoralizar o Deus Todo-Poderoso. Não é a tua frustração que vai mexer com a moral dele. Não é o teu medo que vai abater o meu Deus. Ele continua sendo Deus, apesar das tuas emoções conturbadas. Pastor, e como é que eu recebo a cura? Simples. Se tiver que duvidar de alguém, duvide das tuas dúvidas e da tua incredulidade. Duvide de você, mas não mexa com a reputação de Deus. Ele é santo, Ele é grande, Ele é soberano. E homem não ouse desacreditar no Deus Todo-Poderoso. É por isso que ele diz, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma perde o prazer nele. Fala para alguém do seu lado, recobra o ânimo. Fala assim, melhora essa cara. Agora olha aqui o que diz. Não sabes, vamos embora. Não ouviste, o Senhor é o eterno Deus, Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, não há quem esquadrinhe o seu entendimento. E olha o que é que diz agora, para fechar. Dá força ao cansado, e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Como é que Deus resolve o problema de frustração deles? Dizendo para eles que Ele dá força ao cansado. Atenta bem para a expressão dá. Não diz que Ele empresta força. Não diz que Ele aluga força. Não diz que Ele mostra a força para os homens, deixa os homens sem força. Mas diz que Ele dá. Se a Bíblia diz que Ele dá, é porque Ele tem. Diga para alguém do teu lado, tire o desânimo do coração. O nosso Deus é uma fonte de força inesgotável. Fala assim, e o que abate a dúvida é quando Deus te abençoa, te dando força para lutar a cada dia. Quem pode glorificar o nome dEle? Quem pode exaltar o nome dEle? Se Ele dá, é porque Ele tem. E deixa eu te dizer, esse verso de número 29 diz mais. Deus é uma força, é uma fonte de força inesgotável. Quanto mais tira, mais tem. O que eu preciso fazer quando a dúvida vem no meu coração é orar a Deus e dizer, multiplica a minha força, aumenta o meu ânimo, renova o meu vigor. Eu estou lutando para crer, mas eu estou abatido. A Bíblia diz que Ele dá força ao cansado. Diga para alguém do seu lado, você está agonizando porque quer. Fala assim, é só pedir
há uma fonte de força à sua disposição. Quem pode glorificar o nome dele? Agora presta atenção no que diz aqui. Dá força ao cansado e diz que ele multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Responde para mim. Como é que se multiplica onde não tem? Pelo que eu saiba, a multiplicação tem que haver números para que haja uma multiplicação. Se não há nada, como é que você vai multiplicar nada por nada? Aí é que entra o segredo. Matemática de Deus não é igual à sua. Quando não tem, ele faz aparecer. Quando não há, ele inventa. Quando não tem mais possibilidade, Deus é a possibilidade. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Você vai olhar onde você diz que não tem saída, e o próprio Deus já criou uma saída para você. Você vai olhar onde você diz que não tem jeito, e o próprio Deus vai dar um jeito. Você vai olhar onde não há mais esperança, e Deus vai colocar uma porta de esperança ali. Você vai olhar onde aparentemente o prazo já venceu, e Deus está mandando uma palavra para alguém. Tem novidade de Deus no mesmo lugar. Tem novidade de Deus chegando aí, gente. Tem novidade de Deus chegando aí. Tem novidade de Deus chegando aí. Colheita, tem novidade de Deus chegando aí. Meu glória, eu estou sentindo a presença dele. Aleluia. Diz que ele multiplica a força ao que não tem nenhuma. Mas como é que vai multiplicar quem não tem? Como é que vai multiplicar onde não existe? E aí eu quero te dizer que eu não sou o cara bom nas explicações, mas eu quero te dizer que se a Bíblia diz que ele multiplica, eu creio. Alguém certa vez falou: pastor Oswaldo, eu não creio na Bíblia. Eu disse: por quê? Porque na Bíblia está escrito que um jumento falou como homem. Eu disse: é por isso que eu creio na Bíblia. E ele disse: por quê? Porque você é homem e fala como jumento. Eu creio. Multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Diga para alguém do seu lado: é quando não tem que o milagre é maior. Fala assim: ele espera chegar nessa fase, para quando ele fizer o milagre, a glória se tornar só dele. Quem pode glorificar o nome dele? Quem pode exaltar o nome dele? Então aponta para alguém do seu lado e diz: a coisa chegou aonde chegou, porque Deus vai fazer um milagre. E fazendo o milagre, você não vai poder bater no peito e dizer: fui eu. Mas você vai ter que bater no peito e dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quem pode glorificar o nome dele? Aleluia. Multiplica o poder ao que não tem nenhum. Fala para mim, isso tem a ver com milagre. E você já viu como Deus gosta de fazer milagre, basicamente onde não há possibilidade? Lembra do vinho no casamento? Acabou o vinho, o noivo ia passar uma vergonha danada. Na época de Jesus, então, o que Jesus falou? Manda encher todos esses potes aí de água. Deixa eu te falar algo. Quando Deus vai fazer milagre, normalmente ele pede algo que é comum a todo mundo. Não existe uma casa onde não tenha água. Porque se não tiver água na sua casa, você não toma banho, você não mata a sede. E também não existe nessa igreja alguém que não tenha um problema. Aí você vai dizer: e aí, pastor? Lugar de Deus fazer milagre. O que é comum a todos? Às vezes abatimento espiritual, às vezes tristeza, às vezes angústia de alma.
Deus está mandando uma palavra para alguém aqui. Não tem a ver com você o que Deus vai fazer. Tem a ver com as promessas que Deus te fez. Não tem a ver com você, se desarma. Tem a ver com o que Deus falou a teu respeito. Multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Olha o que ele diz aqui. Até os jovens se cansam e se fadigam. Eles tropeçam e caem. Está dizendo o quê? Que a estação do cansaço é uma estação comum a todo mundo. Todos os seres humanos. Então, quando você se sentir cansado, abatido, não se desanime. Essa é uma estação comum a todos os homens. O que não é comum é você morar nessa estação de cansaço. É você saber que você entra nela de passagem, não para ficar como hóspede. E olha o que ele diz aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Quais são as características de águia? Uma das primeiras características da águia. Fala assim, visão. A águia enxerga longe. E deixa eu falar algo para alguém. O que traz frustração e sensação de abandono de Deus é falta de visão e falta de projeto de vida. Tem gente que não tem visão para nada. Para nada. Tem crente que se deixar ele fica, vem para o culto, vem para a igreja, passa a semana inteira olhando a programação da igreja, ouvindo a pregação da igreja e não age. E aí diz, a minha vida não sai do lugar, mas é óbvio que não vai sair. E aí fica, por que os ímpios prosperam e eu não? Porque os ímpios talvez acordam às 5 da manhã e você ao meio-dia. É simples, não adianta a gente espiritualizar tudo. Porque eles ralam. E crente às vezes é muito acomodado. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que Deus fala hoje é que Ele está abrindo a visão de muita gente aqui. Deus vai te ensinar a enxergar a oportunidade aonde não havia. Deus vai abrir mente de pessoas aqui para se tornarem verdadeiros empreendedores. Deus vai prosperar pessoas aqui por causa de votos que foram feitos. O Senhor vai guiar pessoas aqui na direção que pessoas nem imaginam. Projetos que estão no papel, o Senhor manda tirar, porque o Senhor vai abrir a tua visão, vai te dar condição e vai te mostrar como fazer, vai pôr gente no teu caminho para te ajudar a fazer, vai botar gente que acredita em você e você vai ver a coisa vai mudar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Qual a outra característica de águia? Velocidade. Posso profetizar? Tem gente aqui que está há muito tempo na sala de espera. Mas Deus diz que daqui para frente as coisas vão acontecer rapidamente. Pode glorificar o nome de Deus. Fala para alguém do seu lado, o tempo de espera acabou. As coisas vão acontecer rapidamente. Te prepara. Te prepara. Rapidamente. Aleluia. Qual a outra característica de águia? Tem várias. Mas você sabe que a águia é o único pássaro que consegue planar no meio da tempestade? Ele plana, ele fica parado assim. A maioria dos pássaros, quando vem chuva forte, eles começam a correr e procurar abrigo. A águia começa a aproveitar a força do vento para planar. Agora que está ventando forte, é só me manter no ar que o vento me leva.
E Deus está mandando uma palavra para alguém: se segure. Só me deixa te dirigir, que quando tu menos esperar, tu vai estar no lugar que eu te preparei, diz o Senhor para alguém aqui. Descansa, o Senhor está mandando uma palavra para alguém aqui. Não faça tanta força mais. O Senhor diz: Ele vai te empurrar para o lugar da tua vitória. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, gente. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Deus está abrindo visões aqui hoje. O Senhor está curando pessoas aqui. E o Senhor está permitindo esse vento passar. Porque muita gente, até na sua casa, quando você menos esperar, vai estar no lugar que Deus disse que Ele estaria. Eu vejo pessoas que têm promessa de Deus de ir para vários lugares pregando o Evangelho. E o Senhor está mandando uma palavra para alguém. Alguém aqui esqueceu das promessas de Deus. Mas Deus diz que Ele não esqueceu. Alguém aqui esqueceu de que Deus falou que ia te dar uma bênção grande para tirar essa fase de aperto. Você esqueceu, mas Deus está te mandando te lembrar hoje dessas promessas que Ele te fez. 3 pessoas nesse lugar receberão uma notícia essa semana. Tenham muito cuidado para não demonstrar alegria excessiva e se tornar alvo de gente que não presta. Mas esta semana, o Senhor ministra ao meu espírito que algumas pessoas começarão a provar a bondade do Senhor na vida financeira, em nome de Jesus. Quem pode glorificar o nome dEle? Quem pode exaltar o nome dEle? Quem pode glorificar o nome dEle? Nunca diga para Deus que Deus te esqueceu. Nunca diga que o Senhor não se lembra de você. Pessoas indecisas em relação à vida sentimental começam a tomar a decisão. E é o Senhor quem está mandando isso acontecer. Por causa do ministério, por causa das lutas que vem passando. Pessoas que têm enfrentado guerras no meio de pessoas com quem você convive aí no mundo. E você está olhando para você e dizendo: Deus, será que o Senhor sabe mesmo o que eu passo aqui nessa faculdade? O que eu passo no meio desses colegas? As propostas que me são feitas? Ele sabe, sim. Pode ficar tranquilo, Ele sabe. Pastor Oswaldo, o senhor não conhece os meus clientes? Ele conhece, sim. Deus manda te dizer que Ele conhece. E tem pessoa que não vai nem com a tua cara, nem gosta de você. Mas Deus vai fazer ele necessitar de algo que só você tem. E Ele fecha dizendo: correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Se a fala deles era de cansaço, de descaso de Deus, Deus termina o texto dizendo: eu tenho uma nova proposta. Da agora para frente você vai entender quando é hora de correr e quando é hora de caminhar. Você vai fazer, vai colocar cada coisa no seu lugar. E a fadiga, o estresse e o cansaço será curado com uma nova visão. As coisas vão acontecer rapidamente. E não esquece do que eu te falei hoje. O Senhor fala que esse vento, que aparentemente é contrário, está te empurrando cada dia mais para a terra da promessa. E você vai glorificar e dizer: Deus é fiel. Quando a gente pensa que Ele não tem, Ele ainda tem. Quando a gente pensa que Ele ainda não é, Ele ainda é. E quando a gente pensa que acabou, é porque a terra da promessa já está bem à minha frente. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. E todos digam: amém. Deus seja eternamente. Deus seja eternamente. E Deus seja eternamente. Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.